Paz do Senhor a todos. Nós iremos tratar agora acerca do arrebatamento da igreja e a grande tribulação, atendendo a vários irmãos, amigos que me pediram um esclarecimento acerca deste assunto, por receberem muitas mensagens, muitos links, muitos vídeos tratando acerca deste assunto de uma forma equivocada. E eu estava sem ter tempo para que preparasse uma palavra que não fosse muito longa, muito detalhada, porque este assunto é um assunto muito rico, tem muita referência na Bíblia acerca tanto do arrebatamento da igreja como da grande tribulação, e a gente não pode, a gente tem que pegar os recortes certos para não interpretar de uma forma equivocada, porque nós não podemos ensinar nem interpretar a palavra de Deus conforme a nossa própria vontade. A gente tem que verificar na Bíblia, em várias referências, a fim de que possa entender realmente o contexto todo do assunto e entender o que Deus quer falar conosco. Então, Atos, do capítulo 1, versículos 9 a 11, vamos começar por aí, que é muito interessante, para que fique claro, para que se possa compreender, e quem compreender não esquecer e poder também explicar e ensinar para outros. Então, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz: E quando dizia isto, vindo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então os anjos disseram aos discípulos que Jesus voltaria da mesma forma como eles o estavam vendo ir. Então Jesus, como foi que Jesus foi? Que foi que os discípulos, como foi que os discípulos viram Jesus ir? Eles viram que Jesus foi recebido por uma nuvem e sobre ela subiu para o céu. Então, fica bem claro aqui, olha, onde diz assim: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então, Lucas também, que foi um dos discípulos de Jesus, ele conheceu Jesus através dos outros discípulos, ele escreveu: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. São Lucas 24, 51. Então, neste momento que Jesus foi elevado ao céu, ele, então, ele foi através de uma nuvem, ele foi no ar ele encontrou uma nuvem, e essa nuvem o levou até o céu. Há versículos na Bíblia que mostram que ele entrou e se assentou no trono dele. Então, Jesus não descerá até a terra, ele nos esperará nos ares, numa nuvem, no dia do arrebatamento. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 16 e 17. Eles dizem o seguinte: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, prestem bem atenção, que está escrito aqui, olha, que seremos arrebatados. E depois diz: a encontrar o Senhor nos ares, e diz: juntamente com eles nas nuvens. Então, Jesus vai nos arrebatar, e ele não vai descer até a terra. Ele vai nos encontrar nos ares, numa nuvem, e é dali que nós seremos levados com ele, nós vamos o acompanhar,
e entrar no céu. Então, os salvos, a igreja irá para as bodas do Cordeiro e será no céu. Logo após o arrebatamento, quando nós entrarmos no céu, então estará preparado um grande banquete para as bodas do Cordeiro, que é o casamento. Bodas é casamento. Então, vai acontecer o casamento da igreja com Cristo, né? A igreja, o Cordeiro é Cristo Jesus, o noivo da igreja. Vamos ler Apocalipse, o capítulo 19, também acerca desse assunto, para a gente ir entendendo. Apocalipse, o capítulo 19, os versículos 7 até o 9, que diz assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui nós vimos que no céu, né, houve um movimento no céu de alegria, né? Os seres celestiais convidando: vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, vamos dar glória a Deus, porque vai acontecer as bodas do Cordeiro, vai acontecer a igreja, né? Ele vai buscar a igreja. Então, no momento que Jesus vem buscar a igreja, então vai haver esse movimento de grande alegria no céu. E diz a ceia, entendeu? São Mateus, capítulo 26 e versículo 29, vamos ver o que é que São Mateus, no capítulo 26, diz o seguinte: E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui Jesus está dizendo que vai haver a ceia, que ele estava ali. Jesus falou isso quando ele estava celebrando a primeira ceia, né? Que Jesus, ele cumpriu, né, toda a palavra de Deus. A Páscoa era uma festa dos judeus, não era uma festa da igreja, não é uma festa para os estrangeiros, mas uma festa específica dos judeus, né? Mas que agora Jesus, como judeu, também comemorou a Páscoa, só que o Cordeiro da Páscoa simbolizava Jesus, né? Eles comemoravam a Páscoa, né, matando cordeiro, etc., né? Assava o cordeiro e comiam com pães asmos e ervas amargosas. A Santa Ceia, o cordeiro era Jesus, então não teve carne assada de nenhum animal, né? Mas teve somente o vinho, que não tinha, né? A Páscoa não tinha vinho, né? A Páscoa tinha a carne do cordeiro, tinha pão, né? E ervas amargosas. Na ceia não tinha nem as ervas amargosas, nem o cordeiro, porque o cordeiro era Cristo Jesus. E ele disse, quando ele tomava o vinho, ele disse que ele estava tomando aquele ali, mas que ele só ia tomar agora, né, avisando aos discípulos, porque ele ia dar sua vida na cruz por nós no outro dia. Então ele estava avisando, informando a eles que ele só ia, a próxima ceia, ele ia tomar com os discípulos, com a igreja, com o seu povo, no céu. Glória a Deus, que era lá no reino do Pai, para onde ele ia. Então, né, esta cerimônia será celebrada com um grande banquete da ceia, como a gente faz a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, né, com aquele banquete que todo mundo faz. Assim também haverá o grande banquete, porque a cerimônia das bodas é de um casamento, então vai ser uma festa enorme de comemoração, a celebração do casamento, das bodas do Cordeiro. Então haverá um grande banquete no qual será celebrada a ceia, como Jesus celebrou aqui a primeira.
né? Então é o encontro da igreja apresentada na Bíblia como a noiva, a esposa do Cordeiro, que é Cristo. Vamos ler São Mateus capítulo 25, né? Antes nós lemos São Mateus 26, então o capítulo anterior, 25, 1, 6, 7, o primeiro versículo do capítulo 25 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E o versículo 6 que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E o versículo 7 que diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E o versículo 10 que diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, né, as bodas do Cordeiro vai entrar todos os salvos, né, do mundo, né, onde tiver um salvo, onde tiver um crente fiel a Deus, né, que vive em santidade, que esteja esperando, dizer, aí vem o noivo é anunciando a volta de Jesus, simboliza isso, entendeu? É uma ilustração da volta de Jesus, onde as jovens, ali as virgens, representam a igreja, porque a igreja de Cristo é formada de várias pessoas, de várias nações, pessoas puras, virgindade, aí as virgens quer dizer puras, então pessoas que se purificaram, que se santificaram, que dedicaram sua vida a Cristo, a viver uma vida de santidade. Então essas pessoas, elas entrarão e ele vai fechar a porta, né? A grande tribulação será a manifestação da ira de Deus sobre os pecados. A igreja não ficará na grande tribulação, porque a igreja não foi destinada, não foi chamada à ira. Então, se a grande tribulação é manifestação da ira de Deus, como que a igreja, que foi chamada para a salvação, vai ficar para a ira? Então, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos 2, 3, 9 e 10. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Né? O versículo 2 e o 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E o versículo 9 e 10 que dizem o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Glória a Deus. Então, os salvos serão guardados, né? E passarão pela grande tribulação. Porque a grande tribulação é a ira de Deus sobre a terra. Apocalipse 3,10 também nos afirma isso. O Espírito de Deus nos fala em Apocalipse, fala para a igreja, dizendo que é para a igreja ouvir o que Jesus dizendo para a igreja, que a igreja ouça o que o seu Espírito está dizendo. E o Espírito diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, que é a grande tribulação. Então, a igreja, ela não vai ficar na grande tribulação porque ela não foi chamada para a ira, né? E a igreja não vai ficar na grande tribulação porque Jesus disse que vai guardar a igreja contra, né, da grande tribulação.